Você tem um tempinho para ouvir falar de amor? Eu sou Jaciana Melquia e dizer que nesse podcast a gente vai falar de amor, pensar sobre amor nas suas mais variadas formas e principalmente a gente vai falar sobre auto-amor, esse que é tão precioso e que vai mediar nossa relação com o resto do mundo. Como você coloca esse auto-amor em prática? Quais caminhos a gente consegue percorrer para que o auto-amor seja a ação diária na nossa vida? No episódio de hoje, eu quero falar sobre cura, sobre essa pergunta que aparece sempre que a gente está atravessando uma dor. Quanto tempo leva para a gente se curar? Bora para mais um episódio. Então vamos começar este episódio falando sobre cura, né? Tem uma coisa que sempre chega para mim como pergunta, que é quanto tempo leva, né, pra gente se curar, mas não como quem as pessoas não perguntam isso pra mim como quem quer de fato uma resposta. É muito mais como um desabafo angustiante no sentido de não aguento mais passar por tantas transformações, não aguento mais passar por tantos processos de autoconhecimento, chegar de me conhecer. Eu mesma já levei essa demanda para terapia, né? Hum. É, eu gosto muito de fazer terapia, mais com abordagem psicanalítica, né? Eu gosto de dar psicanálise. E um dia eu cheguei para o meu terapeuta e falei que eu simplesmente não estava mais aguentando me conhecer. Falei, gente, olha, já passei por muitos processos, está sendo exaustivo me conhecer. Chega, o que é para fazer agora? Que é aquele momento que você olha e muitas vezes você está mergulhado no caos, mas só que você está exausta do caos. Hoje, a minha proposta aqui é falar sobre aquele momento que você para e percebe: meu Deus, aconteceu, eu tô bem, eu não tô sentindo mais aquele monte de angústia. Quando eu comecei a escrever o roteiro para o Reels desse episódio, eu pensei exatamente no que aconteceu comigo hoje de manhã, que foi acordar e pensar: caramba, eu tô vivendo uma série de coisas que durante muito tempo foi um desejo muito grande de que essas coisas fossem presentes na minha vida. Eu vou contar uma especificidade minha que eu desenvolvi quando eu era criança e que trouxe comigo para a vida adulta e que eu percebi que muitas vezes isso me manteve num ambiente emocional seguro, que é projetar com a minha cabeça coisas que eu gostaria de viver. É, as pessoas hoje estão chamando isso de delusional, né? Óbvio que tem graus aí de complexidades que a gente vai percebendo se é o mais ou menos problemático. Mas quando eu era criança, eu já falei isso algumas vezes, eu vivi numa situação de escassez financeira muito grande. É, e eu criava na minha cabeça, na hora que eu ia dormir, cenários de uma vida que eu gostaria de viver. Então, na minha cabeça, quando eu era criança, meu sonho infantil era fazer 30 anos, porque eu achava que eu ia ser incrível, maravilhosa, poderosa, dona da vida, dona de mim, rica. Eu não pensava exatamente rica, mas eu pensava que eu teria condições de comprar todas as coisas que, como criança, eu imaginava que eu gostaria de ter, né? Então, na minha infância, eu imaginava muito, eu projetava muito como que ia ser essa minha vida. E eu lembro que lá pelos 10, 11 anos, eu imaginava como que era essa minha vida na fase adulta, como que eu ia ser, se eu ia ser casada, se eu ia ter filho, se eu não ia ter, como que eu ia trabalhar. Eu era sempre secretária, né? Porque na minha imaginação infantil, secretárias tinham uma autonomia incrível, mas principalmente por conta dessa coisa de ver novela, né? Eu achava elas muito elegantes, enfim. Eu projetava na minha mente como que ia ser essa vida quando eu fosse adulta. Isso trouxe algumas questões, né? Durante muito tempo eu estava vivendo o presente, só que projetando a minha cabeça no futuro. Na fase adulta,
isso me trouxe uma certa ansiedade, né? Porque parecia que tudo que eu estava fazendo naquele momento era um grande atraso. Então, por exemplo, quando eu estava na graduação, eu estava pensando no mestrado. Quando eu entrei no mestrado, eu já estava pensando o que, que eu ia fazer no doutorado. Só que no meio do caminho do mestrado, eu entrei em parafuso. E falei, cara, eu não quero mais isso, eu não quero viver mais isso. Só que aí a minha cabeça já tinha projetado aquele futuro. Então, além da ansiedade, eu fiquei com uma grande sensação de fracasso, né? Como se eu tivesse promovido um grande fracasso na minha vida. Então, essa projeção para frente sempre me deixou nesse lugar de ansiedade, né? De ansiedade. E de não ter uma presença para perceber como eu estava naquele momento em que eu estava vivendo. Então, muitas coisas foram acontecendo e eu fui passando por cima de muitas dores, muitos sentimentos, muitas questões, sem necessariamente elaborar aquelas questões, sem necessariamente sentir aquelas dores. E aí agora aqui refletindo, né, conversando nesse meu outro momento de terapia, que é essa gravação desse podcast, eu percebo que conversar hoje, né, sobre as emoções faz eu revisitar esses lugares do passado e perceber que muitas vezes uma maturidade que eu apresentava para lidar com determinadas situações emocionais não eram necessariamente maturidade, mas era eu conseguindo passar por cima dos meus sentimentos, era eu conseguindo anular todas as coisas que eu estava sentindo para performar um comportamento específico que era esperado de mim. Então, não necessariamente era maturidade, era muito mais eu conseguir não sentir. E não sentir não cura. Fiz até uma pausa dramática para vocês pensarem aí. Não sentir não cura. A cura, ela é um processo, mas ela é um processo que passa pelo sentir, que passa pelo elaborar, passa pelo deixar seu corpo ser atravessado por aquela dor, digamos assim, entender como o seu corpo se sente e conseguir lidar com aqueles sentimentos de forma emocional e também, em algum momento, racional. Né? O que a gente sente muitas vezes é atravessado por uma irracionalidade, por memórias emocionais do passado. E se a gente não elabora essas coisas que a gente sentiu, ou que está sentindo nesse momento, a gente segue sendo guiado por coisas que não necessariamente são verdade. Eu vou voltar para essa pauta da cura, mas eu quero falar rapidamente sobre esse lugar de a gente ser guiado por coisas que não necessariamente são verdade. Então, o que, que eu quero dizer com isso de ser guiado por uma coisa que não necessariamente é verdade? Vou contar uma historinha de mim desses últimos dias para vocês. Recentemente, eu tive uma briga com meu noivo. O que, que motivou esta briga? O que motivou essa briga foi uma situação que me parece que é muito comum, mas que a gente tem muita vergonha de dizer e contar que isso mobilizou a gente. Então vamos lá. Eu sonhei. Eu tive um sonho. E no sonho eu estava brigando com ele. A gente discutia no sonho. E acontece que eu acordei completamente mobilizada com o sonho. O sonho ele foi capaz de me trazer para a memória um sentimento de outras brigas que a gente já teve, né? A gente já brigou outras vezes, a gente já discutiu outras vezes,
e a gente é atravessado e inundado por um sentimento muito ruim. Eu acordei com esse sentimento muito ruim, né, não tinha acontecido absolutamente nada, eu simplesmente só sonhei e no sonho a gente discutia. Se você me perguntar hoje qual era a pauta da briga, eu não vou lembrar, eu não lembro qual era a pauta da briga, eu só sei que eu acordei com uma sensação muito ruim de como se a gente tivesse realmente discutido. E nesse dia eu não fui capaz de elaborar o que eu estava sentindo. Eu não fui capaz de separar o que era sonho do que era realidade. Eu não fui capaz de me confortar e dizer para mim mesma que aquele sentimento que eu estava, ele era uma projeção, que ele não estava acontecendo. E eu acordei com um imenso mau humor, horroroso e com um certo bode, um certo rancinho. Então eu provoquei, e nesse caso, é isso, sabe o dia que você acorda e pensa assim, pô, hoje eu vou arrumar uma briga? Nesse dia isso aconteceu. Eu acordei e acabei criando ali situações desagradáveis, desconfortáveis, falando de um jeito meio grosseiro e descuidado. E acabei criando nele também um mal-estar. Eu consegui contaminar o ambiente com a forma como eu estava. A gente discutiu, a gente brigou e tal, e aí, na sequência, né, a gente conversou e tal, e eu entendi o que estava acontecendo comigo, consegui me comunicar, a gente é adulto, a gente conseguiu se entender e etc. Só que, por que eu tô falando sobre isso? Às vezes, a gente sim se deixa levar por sensações que a gente muitas vezes não sabe de onde vem, e são sensações ruins. E isso faz com que nossos dias sejam dias extremamente exaustivos, extremamente cansativos. A gente já acorda, sei lá, você vai para o trabalho e já entra no trabalho ali com sensações que se arrastam com você ao longo da vida. Então, muitas sensações que você tem sobre você, né? Sei lá, não me sinto competente, não me sinto bonita, não me sinto feliz, não me sinto isso, não me sinto aquilo, são sensações que te acompanham há muito tempo e você já se acostumou com esses sentimentos, a ponto deles terem virado uma característica sua. A ponto deles terem virado uma característica sua. Eu fiz no programa de desenvolvimento, né, de autonomia emocional, sábado a gente teve um encontro e uma pessoa disse assim: eu sou uma das pessoas que eu acompanho. Eu sou procrastinadora. E aí uma coisa que eu trouxe, né, para reflexão é: do que você está tentando se proteger quando você procrastina? Né? Procrastinar nunca é bom. A sensação da procrastinação não é de descanso, é de completo desespero, de tipo, eu não estou conseguindo fazer nada e eu deveria conseguir fazer alguma coisa, mas eu também não consigo nem descansar e estou aqui deitada, me sentindo uma inútil. Esse sentimento, né, vira uma característica sua, do tipo, eu sou procrastinadora. Mas do que você está tentando se proteger quando você está ali procrastinando? Muito provavelmente de uma crítica negativa, muito provavelmente de um olhar de julgamento, muito provavelmente de, sei lá, se decepcionar com a reação do outro da coisa que você está fazendo e que talvez você pense que não vai ser tão bom assim. Você está tentando se proteger de uma decepção com você mesma por de repente não conseguir entregar no final um trabalho que você não vai julgar tão bom, enfim. A procrastinação, ela tem uma causa emocional e é uma causa que você está acostumada a carregar com você. É um sentimento muito ruim que você não consegue se livrar, mas que está com você todo dia e você vai lidando com aquele sentimento e empurrando ele para frente até que para de ser uma coisa racionalizada, você para de pensar nisso e vira uma grande característica sua. Eu sou X. Pode pensar aí qualquer coisa que você tenha transformado numa característica sua. Só que aí agora vem comigo aqui na parte da cura. Você entrou em processos de autoconhecimento, você começou a criar mini hábitos todo dia ali, fazendo uma coisinha diferente da outra, tipo, hoje eu vou para academia, amanhã também, e depois de amanhã também. E aí passa um ano e você
realmente mudou seu hábito de exercício físico. Só que junto com isso, você mudou também a sua alimentação. E junto com isso, você também conseguiu fazer aquele curso que você queria e terminou o curso no final do ano. E aí você foi promovida. E aí você conseguiu, ao longo do tempo, por conta desse autoconhecimento, você conseguiu construir uma rede de amizades que faça mais sentido para você. E aí, no meio do caminho, você conheceu uma pessoa, porque como você mudou seus hábitos, você ficou mais exigente, aí você demorou bastante, mas aí você conheceu alguém que é muito legal, que vocês estão conversando, e a pessoa é extremamente respeitosa com você. E de repente você percebeu que você também já não sente aquela angústia horrorosa que você sentia há algum tempo atrás, que era essa angústia da procrastinação, porque você foi destravando e fazendo pequenos movimentos, mas não se deu conta. E um dia você acorda e você pensa assim: caramba, eu tô com tempo hoje, né? Eu tô me sentindo mais leve. E foi isso que aconteceu comigo hoje. Eu acordei, me senti leve. Falei, gente, que estranho. Aí comecei a pensar tragédias, né? Porque você acorda leve, mas você está acostumado a viver sempre em tensão. E comecei a, a projetar alguns medos na cabeça. Falei assim, gente, por que eu estou pensando isso? Por que eu estou fazendo isso? Não, isso não está acontecendo, eu já estou mais presente, né? Então, esse processo de autoconhecimento me fez ficar mais centrada. E aí eu comecei a me questionar, pensar, por que eu estou projetando esses pensamentos ruins? Eu só estou me sentindo leve, estou feliz. Aí você olha, parece que tem um vazio, mas não é vazio, é falta de dor. É falta de dor. Que reflete, inclusive, na dor física. Se você for nos meus vídeos, muitos eu já tirei do ar. Se você for nos meus vídeos, você vai ver que eu tô parecendo, inclusive, mais jovem hoje. E não é sobre coisas e tratamentos estéticos, é sobre peso mesmo da vida, de dor, de me sentir sofrida. Eu não. De repente eu acordei e não tô me sentindo sofrida. Só que aí quando você começa a perceber o que que mudou, não foi uma coisa, foi um monte de mini coisinhas. E você, quando vê, se dá conta de que está vivendo coisas que você sonhou por muito tempo. Só que você ainda está viciada em falar sobre a dor, em precisar ter narrativa de dor. Você ainda está viciada em abraçar a dor e fazer com que ela te dê identidade. Só que e isso está acontecendo comigo, chegou um momento que eu estou olhando em volta e estou pensando, tá, eu estou falando sobre dor, eu estou falando sobre sofrimento, eu estou forçando essa pauta porque eu realmente sinto isso, ou porque eu aprendi que essa era a minha identidade e agora eu estou meio sem saber o que fazer com essa tal liberdade. Então, vou trazer aqui. Meio que tô sem saber o que fazer com essa tal liberdade, porque eu me dei conta de que eu tô vivendo coisas que eu sempre sonhei e projetei para mim há muito tempo atrás. E aí a gente já pode começar a falar quando a gente entrega, né? A- quando a gente entrega para cada pessoa as demandas respectivas de cada uma, a gente já consegue começar a falar em diminuir o nosso peso e processo de cura. Porque a cura é quando a vida começa a ficar maior que a sua dor. É quando não faz diferença para você se é final de semana ou se é dia de semana, você acorda com a mesma vontade de viver todo dia. Então, você consegue entender que você não vai ser desrespeitada no trabalho porque você aprendeu a colocar limites nas pessoas que se passam com você. Você aprendeu que, e essa é a parte na minha leitura que é a principal, que você não se desrespeita. Às vezes a gente fica apontando para o outro como se o outro fosse responsável pela forma como a gente se sente desrespeitado. E aí aqui eu preciso que você faça um movimento reflexivo comigo.
Eu não consigo mudar a forma como o outro me respeita. Eu não consigo mudar a forma como o outro fala comigo. A única pessoa que eu consigo mudar sou eu. Então, se eu não consigo me respeitar, eu com certeza vou sentir uma dor muito mais profunda quando o outro não me respeitar, porque eu mesma já não me entrego uma coisa que é extremamente importante para mim, que é respeito, autorrespeito. E aí, quando eu já estou ferida nesse lugar, se eu não me respeito, o que é não se respeitar? É dizer sim para tudo, fazer tudo que os outros pedem, tentar se moldar conforme o outro deseja que você seja, não ter opinião própria, não ter voz ativa, não dizer as coisas que você quer, sempre fazer tudo conforme o outro determina e você fica ali se anulando, se apequenando, estar num relacionamento ruim e que você sabe que é ruim, mas que você pensa, ai, ninguém vai me amar, ninguém vai me querer, você se depreciando. Isso é intensificado como? Com o outro fazendo a mesma coisa com você, te depreciando, te magoando, te machucando. E aí, como você já não tem essa energia e essa força do alto amor, quando o outro chega também te desrespeitando, meio que reforça o pensamento que você tem sobre você mesmo. Isso tudo é culpa sua? Não, você aprendeu a não se amar ao longo de toda a sua vida. Aprendeu como? Com quem? Com uma série de situações que acontecem com você desde a sua infância. Construir o auto-amor tem a ver com conseguir olhar para você mesma, conseguir lidar com as suas emoções, conseguir entender o que você sente e por que você sente, para sim você conseguir se olhar com mais carinho, mais cuidado, com mais respeito. Se você não se olhar dessa forma, nenhuma outra pessoa vai olhar. Você é a única pessoa que pode te amar do jeito mais inteiro, porque você é a única pessoa capaz de conhecer todas as suas feridas emocionais, todos os lugares onde dói dentro de você. Você é capaz de identificar essas faltas dentro de você. E aí, cuidar de você, cuidar dessa criança interior, como nenhum outro adulto já conseguiu cuidar. Só depois, só depois que você consegue se olhar com esse amor, com esse carinho, se cuidar, dizer sim para você o tempo todo, porque você merece, e dizer sim para você não é, eu vou comprar essa bolsa porque eu mereço. Vou comer nesse restaurante porque eu mereço. Isso é um pouco. Isso tá na perfumaria. Isso é parte do embelezamento, né? Tipo, vou fazer o cabelo porque eu mereço. Isso é embelezamento. Isso faz parte, mas isso é adereço. O que é estrutura? O que é base? Base é você conseguir colocar limite. Base é você ter voz ativa. Base é você conseguir ser quem você quer ser. E aí você começa a perceber, como aconteceu isso hoje comigo, tem um vazio aqui. E não era um vazio ruim, era um vazio de dá para colocar coisas felizes aqui. Porque eu não tô triste, eu não tô amuada, eu não acordei angustiada, eu acordei leve. E tão leve que eu achei estranho, porque eu tô acostumada a acordar com medo, eu tô acostumada a acordar preocupada, eu tô acostumada a acordar ansiosa. Ao longo da minha vida, eu construí esses sentimentos tijolo por tijolo dentro de mim. E de repente, eles não estão mais aqui. Só que não é de repente, né, gente? Tô falando aí de quase 2 anos num processo de manutenção do meu estado presente. Então, não é de repente. Você de repente percebe, mas não é que de repente você construiu esse lugar. Percebe? É um processo. A cura é um processo. Mas não é um processo que você vai perceber o resultado como um grande alarde na sua frente, uma trombeta dizendo hoje é o dia da cura. Não, um dia você acorda e dá de cara com ela pronta, linda, estabelecida na sua frente.
Só que é isso, a cura é o lugar que você consegue acessar, que você consegue atingir quando você entende que a dor não é o seu estado natural. A dor é um estado aprendido. E se ele foi aprendido, você consegue reaprender coisas para colocar no lugar. E aí você se dá conta que seu cotidiano volta a ter um espaço na sua vida. E o que é isso de cotidiano voltar a ter um espaço? Você consegue ter momentos com você mesma. Você consegue descansar sem sentir culpa. Você consegue se arrumar e ficar bonita para você mesma porque você gosta de fazer isso, você sente prazer fazendo isso. Você consegue, aí sim, se levar para jantar, se levar para almoçar sem ser para provar alguma coisa para alguém. Eu tenho sentido muito isso, né? Que a gente tem uma sociedade, né, que a gente vem fazendo coisas que são performance de autoestima, mas não necessariamente a autoestima está ali presente. Então, as pessoas se levam para jantar, as pessoas tiram foto de si mesmas, as pessoas estão super bonitas e lindas e maravilhosas, dizendo isso, né? Ah, eu me levo para jantar, eu me levo para almoçar, porque eu mereço isso, eu mereço isso, mas sempre com um ressentimento, tipo, já que ninguém me leva, nenhum relacionamento foi bom o suficiente, eu estou falando com lugar de fala. Eu comecei a falar de amor com essa justificativa, né, de eu não quero me endurecer, só que se você for ouvir os primeiros episódios, eu tô extremamente endurecida, extremamente com raiva, extremamente ressentida. Funcionou falar de amor para não me endurecer? Funcionou, porque com o passar do tempo eu realmente fui desenrijecendo meu corpo e meu coração, então funcionou. Mas a minha estratégia só demonstra que lá no início o meu coração estava endurecido, eu estava endurecida, eu estava magoada, eu estava extremamente ferida. E o processo foi longo. O processo de cura foi longo. E me dei conta dele recentemente, né? Então, não tem um prazo para a cura acontecer. A cura, ela vai ser esse momento que você percebe que a dor não ocupa mais o centro da sua vida. E isso você só vai perceber se você conseguir se colocar no estado presente e colocando você como esse centro da sua vida. O programa de desenvolvimento de autonomia emocional, ele consegue te levar por esse caminho, consegue te orientar para entender onde é que estão essas amarras, né? Então, enfim, se você quiser entender como ele funciona, você pode me mandar uma mensagem no Instagram, falando que ouviu o podcast e que quer entender como funciona o programa de desenvolvimento de autonomia emocional. Eu vou adorar explicar para você. A gente pode, inclusive, marcar um bate-papo de 30 minutos para eu ouvir você, ouvir como você está se sentindo e entender se faz sentido você fazer parte do programa. Eu faço essa avaliação, né? Se faz sentido para você. E se você acha que esse episódio pode chegar numa pessoa que você gosta de um jeito positivo, se você acha que tem alguém que você conhece que precisa ouvir esse episódio, manda para ela. Eu vou fazer mais um vídeo. Me segue aqui. Segue aqui no Spotify e me segue no Instagram também. Um beijo, gente. Até semana que vem.